Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa segunda conversa Slow. Desta vez temos o prazer de ter connosco a nossa fundadora e presidente da Associação Slow Movement Portugal, a Raquel. Obrigada, Raquel, por teres aceito o convite em estares connosco. E iria iniciar, portanto, dizendo-vos que todas as pessoas que estão presentes aqui na nossa conversa poderão colocar no final, vamos reservar cerca de 15 minutos para colocarem as vossas questões diretamente à Raquel, e para tal eu sugeria que usassem o chat, portanto podem ir colocando as questões que no final, portanto, nós iremos colocá-las depois à Raquel para ela responder. Entretanto, sugeria que tivessem os microfones desligados e que usufruíssem desta partilha inspiradora e destas partilhas inspiradoras que vão ser com certeza 60 minutos inspiradores. Então, Raquel, vou passar a fazer uma breve apresentação tua, pode ser? Okay. Portanto, a Raquel, para quem não conhece, a Raquel Tavares nasceu em 1969, é licenciada em Antropologia Social e pós-graduada em Psicologia Educacional. Trabalhou na área da intervenção comunitária e na educação de crianças e adultos. O associativismo, a solidariedade e o voluntariado fazem e sempre fizeram parte do seu cotidiano. E, ao longo da sua vida, desenvolveu uma necessidade imperiosa de movimento feito de tranquilidade. Sendo que, em 2009, surgiu-lhe a ideia de formar uma associação, a Slow Movement Portugal, com base nos princípios de uma tendência internacional, mas ainda que era muito pouco falada na altura. Com um grupo de amigos, deu corpo a esta ideia e é assim que surge o movimento Slow Portugal, e é por isso, e enquadrado neste Slow Movement Portugal, que nós estamos aqui hoje. Raquel, queres antes de começarmos a falar da tua experiência e a tua vivência da filosofia Slow, queres falar-nos um bocadinho sobre a fundação e o nascimento aqui da nossa associação? Como é que ela surgiu? Sim. Ok. Pois as coisas surgem sempre, às vezes, quando está na altura e com algo que acontece e que faz despoltar que surja qualquer coisa de novo, e foi o que aconteceu. Eu estava numa fase de transição da minha vida, mudança de emprego, eu estava habituada a trabalhar mais dentro do meu quadro de referências, numa intervenção comunitária de proximidade, com muito contacto com os moradores, porque estava num bairro, conhecia bem as pessoas, fazia esse trabalho assim aprofundado, com cada um, com as famílias e tal, assim numa espécie de antropologia aplicada, fazia um bocadinho a ponte entre as pessoas que eram alvo de intervenção do projeto que estava a ser dinamizado ali e os técnicos desse mesmo projeto, porque ao fim e ao cabo são culturas diferentes e às vezes nós não nos damos conta e depois surgem mal-entendidos, então eu tentava ver qual era um lado e qual era o outro, e estava habituada a funcionar assim. Entretanto, tive que mudar e fui para uma escola muito grande, com um sistema muito tradicional de funcionamento, e deparei-me lá com 400 processos de pessoas para despachar assim para ontem, foi como disseram, e ao mesmo tempo aquele trabalho exigia que houvesse um aprofundar, porque era construído tendo em conta a história de vida das pessoas. Eu estava na altura a trabalhar as novas oportunidades, aquele programa de educação e formação de adultos. Ora, isso fez-me ali, gerou-me assim uma contradição muito grande, como é que eu vou dar atenção e fazer um trabalho aprofundado com 400 pessoas para ontem? E isso fez-me refletir que as coisas estavam muito a ir nesse caminho e que isso talvez não fosse o melhor. Entretanto, a par disso, surgiu um artigo numa revista que depois me levou a um livro, que foi o livro do Carlo Honoré, e eu comecei a pensar nesses assuntos, do abrandar, a vida com muita correria, com muita pressa, com muita quantidade, muito stress, e tudo isso foi amadurecendo, a ideia foi pensando, saiu de mim
e foi ter com os meus amigos mais próximos que também estavam na área do associativismo, também trabalhavam em intervenções comunitárias e tudo mais, e então havia ali uma empatia e uma sintonia, e eu exteriorizei com eles e tal, pus para fora essas ideias, porque não pensar nas questões sociais atuais que têm a ver com o tempo, e que são transversais a qualquer extrato social, digamos assim, porque é algo, a pobreza de tempo é algo que afeta tanto os mais privilegiados do ponto de vista económico e social, como os outros, mais os outros, porque é sempre mais os outros que, que sofrem mais, apesar de que por vezes têm redes sociais mais fortes e mais próximas que também ajudam, e pessoas que estão muito isoladas nas grandes cidades, mesmo que tenham muito poder económico, não as têm. E então achámos que isto poderia ser algo interessante para formalizar em termos de associação, e pesquisámos, na net na altura ainda havia poucas entradas para este tema, percebemos que não tínhamos onde ir buscar, era uma coisa mesmo de raiz, formada ali. E assim foi, começámos a fazer umas tertúlias a debater o tema. Como já éramos batidos no associativismo, avançámos para a constituição de uma associação, assim, de forma calma e natural. No princípio era só um grupo de amigos que se juntava para falar sobre o tema e agregar mais pessoas, divulgar, começámos a fazer também o site, que era muito diferente do que está hoje, e foi assim que surgiu a Slow em Portugal, e que eu saiba não existe outra assim nestes moldes no outro lado. Existem muitas iniciativas Slow, mas enquanto associação eu não conheço, pelo menos. Muito bem. Então, tu também editaste o livro Slow, As Coisas Boas Levam Tempo, e como nós podemos ler na apresentação do teu livro, tens sempre um interesse, sempre tiveste um interesse pelos modos de vida mais brandos, que surgem como contracorrente ao nosso mundo acelerado. Como é que a filosofia Slow faz parte do teu dia-a-dia? Para já posso começar indo mesmo mais ao passado, porque eu acho que sou aquela pessoa que muita gente provavelmente se identifica, que sou muito sensível aos estímulos muito fortes, digamos assim. Acho que os sinto com demasiada intensidade, se calhar. Os ruídos muito fortes, as cores muito intensas, os estímulos sensoriais, assim, as coisas muito agitadas, eu sinto-as com bastante intensidade, porque há pessoas que não, nós somos todos diferentes e temos o nosso nível de sensibilidade. E eu já, desde pequena, que a minha forma de recarregar baterias, outras pessoas têm outras, mas era de alguma forma fechar-me a esse turbilhão de estímulos exteriores e virar-me um bocado para dentro, ler, pensar, estar sossegadamente na natureza. Tive esse privilégio porque vivi numa quinta também, no campo, no meio dos animais e das árvores e tudo mais, e então eu sou sociável e gosto muito de estar com pessoas e até sou bastante sociável. Mas quando é necessário fazer um recarregar de baterias, porque se calhar apanho muito, sinto muito o que vem dos outros e tudo mais, necessito então desses momentos de tranquilidade, é assim que eu me renasço. E isso sempre foi uma constante na minha vida. Atualmente continua a ser, eu se calhar agora já sei lidar melhor com isso. E então o que eu faço é, dentro do possível, tentar viver ao máximo o momento, fazer o momento valer, ter cada dia ser um dia que vale a pena, não é? Porque realmente se nós na Slow falamos da questão do tempo, ter muito tempo ou ter pouco tempo, se eu pensar que tenho pouco tempo para viver, se calhar vou tentar fazer menos, digamos assim, fretes. Há aqueles que nós temos que fazer, mas há os outros que nós, se calhar, a partir de uma certa idade, quando já vamos começando a ter menos tempo e mais maturidade e tudo mais, começamos a achar que não é muito importante. Então, para que fazer isso se não nos vai trazer nenhum acrescento ou não vai ser algo que vá também beneficiar outros, porque
Quando eu digo fazer fretes, eu não me refiro por exemplo, ajudar amigos, coisas que não nos apeteça fazer. Isso nós temos sempre que fazer, é algo também para o qual vivemos para este mundo, é para o tornar um bocadinho melhor e, portanto, devemos dar de nós e não ficar só no nosso mundinho. Mas pronto, procurar sempre um equilíbrio entre um lado e outro, isso é aquilo que eu tento fazer no meu cotidiano, tentar contrabalançar os momentos de maior atividade com os momentos de maior introspeção, e eu funciono assim, o que não significa que eu esteja a dizer que as pessoas devem funcionar assim, porque eu não acho que devam, cada pessoa é muito diferente umas das outras, cada pessoa é única, não é? E então tem o seu ritmo e tem a sua forma de estar e de se equilibrar, mas em termos da escala máxima do que é a agitação e do que é a estagnação, eu acho que cada um de nós deve encontrar o equilíbrio naquilo em que se sente bem e é na sua, a forma como está melhor no mundo para si e para os outros. Seguir, como tu dizes no teu livro, o caminho do meio, não é? Sim, seguir o caminho do meio. Isso é uma ideia muito taoísta, da filosofia taoísta, já milenar, que nos indica que realmente todo o mundo, a natureza e as coisas todas funcionam um pouco aquele yin e yang, ir para um lado e para o outro. Portanto, nós repararmos as estações do ano, há o inverno, que é o máximo do frio, depois abranda a primavera, que vai evoluindo para o calor. Estão a ver aquele símbolozinho do yin e do yang, ele simboliza, tem um poder holístico muito grande, e então ele simboliza esses estados, o dormir, o acordar, portanto o repouso, a atividade, o inspirar, o expirar. E tudo isso, toda a nossa vida, todo o mundo e os ritmos que existem são assim. E então nós, se nos tentarmos adequar um pouco a isso, talvez nos sintamos melhor. É um bocadinho também, né, ainda nessa linha taoísta, de seguir com a água. Ou seja, o slow também tem muito a ver com a sintonia com a água, porque a água, perante os obstáculos e perante o seu curso de vida, como se o ir de um rio ao mar fosse uma vida, a água também pode ser turbulenta e violenta, ou estagnada, mas no seu percurso mais equilibrado ela vai contornando os obstáculos sem fazer muita força. Se ela encontra uma pedra, ela não luta com a pedra, ela adapta-se, flui, contorna a pedra e segue o seu caminho. E se calhar nós observando e pensando sobre esses elementos da natureza, como é a água, podemos aprender um pouco e ajudar a conduzir a nossa própria vida e as nossas próprias dificuldades em nossa própria estrada, o nosso próprio percurso até ao mar, o nosso rio. Muito bem. Relativamente ainda voltando um pouco ao teu livro e das partilhas que tu foste fazendo ao longo do teu livro, que é um verdadeiro manual para desacelerar, falas em vários capítulos, fazes uma abordagem slow aplicada a vários contextos, portanto falas na cozinha slow, na moda ou na estética slow, na medicina slow, nas cidades e viagens slow, no trabalho slow, na educação slow, e falas que, citando ainda uma frase que tu dizes e que eu tenho bem sublinhada lá no livro, que o abrandamento é uma referência transversal para uma maior qualidade de vida. Como é que, a minha questão é muito simples, como é que nós podemos aplicar a filosofia slow de uma forma tão transversal nas nossas vidas? Para já, explicando um pouco porque é que ela é transversal, realmente o slow é mais uma filosofia de vida do que algo aplicado apenas a uma. Aplica-se, porque nós, por exemplo, não podemos, e fala-se muito atualmente nisso, não podemos utilizar os recursos naturais e ambientais de uma forma muito rápida, num curto espaço de tempo muito, porque eles são limitados e esgotam-se, portanto temos que abrandar, mesmo queiramos ou não, porque até pode ser muito interessante consumir assim à maluca,
como se não houvesse amanhã, até pode ser giro, só que depois acaba-se, portanto não dá, temos que fazer um passo atrás. Depois se pensarmos na educação, também se for uma educação, uma escola com muita pressa, em que andamos a dar montanhas de conteúdos num espaço de curto tempo, muito estressados a correr e de um lado para o outro e tudo mais, se calhar também não vai ser aquela aprendizagem de profundidade que nós queremos que seja e que transforme o conhecimento ou a informação que é em mananciais numa sabedoria de vida, fica mais difícil. Se pensarmos também, por exemplo, na questão do turismo e das viagens, se nós, por regra, porque não quer dizer que às vezes não possamos fazer as coisas rapidamente, e isso é bom, mas por regra só usufruímos dos sítios por onde vamos e conhecemos de uma maneira muito rápida, a passar a ver 500.000 sítios num curto espaço de tempo, tirar uma fotografia, e isso é a vivência do local, se calhar não vamos conhecer esse local e essa cultura como deve ser. Não vamos perceber que ambientes há ali, como é que funciona, todas as questões culturais daquele contexto onde nós estamos. E para nós também nos enriquecermos e termos uma perspectiva mais intercultural, percebermos o outro, até para o nosso desenvolvimento pessoal e mesmo quando estamos com crianças e tudo. Para isso, se calhar é preciso estar mais tempo e conhecer mais aprofundadamente, porque por vezes nós achamos uma coisa muito estranha ou faz-nos muita confusão simplesmente porque não estamos habituados. Se estamos no sítio, mesmo coisas que não estão muito bem, nós começamos a perceber o porquê e não vamos só pela superficialidade da análise. Nós vimos que há um problema qualquer num determinado sítio para onde fomos viajar e que em termos culturais não nos agrada um aspecto ou as pessoas têm um determinado comportamento que nós não nos agrada. Se nós aprofundarmos a forma como olhamos, se calhar vamos perceber que não é muito diferente de outras coisas que nós fazemos, que as pessoas afinal têm muito, é uma diversidade, mas também é uma unidade, são muito unas connosco próprios e, portanto, conseguimos ultrapassar mais facilmente essas diferenças e isso também é um caminho para a paz. Eu acho que a via do slow é um caminho que conduz mais à paz social, à paz entre as pessoas, porque quando nós temos mais tempo e vamos mais brandamente, de uma forma mais suave com as coisas, com qualquer que ela seja, nós tornamos-nos também mais, como que mais doces, não estamos tão aguerridos, tão estimulados, por exemplo, se nós pensarmos na velocidade extrema, em termos de psicológicos, quando nós pensamos no estado de mania, quando as pessoas estão muito aceleradas, que estão quase eufóricas e maníacas, aquilo dispara para um estado de agressividade, enquanto que se nós estivermos mais calmos, mais tranquilos, somos normalmente mais tolerantes. E então eu acho que realmente os princípios base do slow facilmente se aplicam a qualquer área de vida, sei lá, se for a comida também, nós podemos pensar no fast food, podemos pensar naquilo que se opõe ao fast food, que são os princípios ao contrário, tanto que foi aí, foi com a comida, foi com a alimentação, foi com o slow food, que surgiu na realidade o movimento slow em Itália, não é? Penso que a maioria das pessoas já deve, se calhar já sabe isso, mas foi um contraponto ao fast food. Então o que era o fast food? Era tudo muito homogéneo, não se tinha muito em consideração a diversidade alimentar mesmo e também a produção local, e um senhor chamado Carlo Petrini em Itália resolveu que realmente seria interessante que houvesse uma alimentação slow food ao invés do fast food e tornou-se num movimento bastante até de cariz mais político, porque tenta em relação aos nossos decisores, digamos assim, influenciar e mudar o rumo das coisas, tem muitos projetos relacionados com os produtores locais de países em desenvolvimento, aqui em Portugal não é muito forte, também tem certas formas de funcionar que se calhar podem limitar um pouco que se expanda, mas de facto foi o início, foi a alimentação e depois foi alargando para as diferentes áreas. Muito bem, e tu É uma falaste... vida sem pressa e com tempo
aplica-se a qualquer transversal. coisa, sim. Falaste já nos falaste um bocadinho da questão da educação slow, e eu sei que esse é um tema muito, muito querido para ti, a questão da educação, e no qual tu tens trabalhado mais aprofundadamente. Um, Agora que nós estamos ainda em período de férias, mas em setembro vamos retomar as aulas. Queres falar-nos um bocadinho sobre os benefícios da educação slow? Isto para os diversos públicos, não só para crianças, adolescentes, jovens, mas também para os adultos, enquanto professores, enquanto pais. Os benefícios, quais os benefícios da educação slow, em que é que consiste? Partilharmos um bocadinho, que é um tema pouco abordado e que vamos Ok. conhecendo pouco. Vou tentar, porque por incrível que pareça, realmente é algo que eu tenho dedicado muita atenção e que aprofundo muito. Mas como tenho aprofundado também tanto, estou naquele ponto em que é uma área tão vasta que me perco um bocadinho. Às vezes, lá está, esse equilíbrio, agora estou num, há tanta coisa a dizer que quase que nos perdemos, ou que eu me perco para salientar assim as questões-chave. Então, para já vou começar por falar num projeto que a Slow está a desenvolver e que isso pode ajudar também na conversa, que é o selo Slow School, e que agora já nem sequer é Slow School, porque vamos falando entre nós e vamos chegando à conclusão que é educação slow, porque é mais abrangente também. Slow School era só virado para a escola, e depois a educação não é só escola, não é? A educação a vida é a educação, há vários tipos. E a escola nós associamos muito às crianças e àquele modelo tradicional, então desviámos um pouquinho essa incidência. E estamos realmente a desenvolver esse projeto, e ele alarga-se para diferentes vertentes. Ele tanto pode ser o projeto que a Sofia tem e desenvolve, que é um projeto de desenvolvimento pessoal, porque é o coaching que ela faz num, num modelo de educação não formal, digamos assim, pronto, não é aquela questão tradicional com os certificados no fim e tudo isso, mas é educação também, porque a pessoa está a fazer um desenvolvimento pessoal, uma progressão e um atingir de metas, e isso é um trabalho de construção e de educação. Depois temos outros exemplos, por exemplo, de escola mesmo mais não tradicional, mas que se pode considerar escola, aquela aqui que temos aqui próxima de nós, que é de apoio ao ensino doméstico, aprendizagem comunitária, é um modelo também de educação que foge ao tradicional e tenta ter em conta muito os interesses das crianças. Isso é algo que a educação slow, as crianças ou os adultos, é algo que, esse ponto é importante, é algo que a educação slow se deve focar, porque para fazer isso ela precisa de desacelerar, ter menos pressa, porque neste caso nós podemos até ir beber as diferentes pedagogias, nós se pusermos como nossa meta ter em atenção os interesses das crianças e abordar os diferentes temas do currículo de acordo com os interesses deles, nós vamos ter que fazer uma pedagogia da escuta e da observação, ou seja, vamos ter que estar muito atentos, calmos, e depois perceber o que é que a criança está a procurar, o que é que lhe está a interessar agora, são os caracóis que andam por ali, então se calhar vamos agarrar nesse tema e vamos trabalhar certas coisas. Se nós estivermos numa escola de muita correria, muita agitação, muita gente, uma coisa assim em muita escala, muita quantidade, muita velocidade, nós nunca vamos conseguir perceber essas pequenas nuances e ir então de acordo com os interesses das crianças. Logo aí, se nós conseguirmos fazer isso, estamos a fazer uma educação mais diferenciada, ou seja, mais adequada a cada uma das pessoas, que é um objetivo que é muito falado nos meios académicos da educação, portanto fazer uma abordagem diversificada a cada criança ou a cada jovem ou a cada adulto que está em formação, nós tentarmos que não sejam todos a fazer tudo ao mesmo tempo, como normalmente é o sistema escolar.
não é? Os mesmos testes para toda a gente, ou com o mesmo tempo de realização, ao mesmo tempo, no mesmo contexto. Isso é um bocadinho, vai remontar à questão, à época da Revolução Industrial, que foi um clique também para o movimento slow, e eu muitas vezes até dou o exemplo do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, porque ele ilustra muito bem isso, já é muito, e é engraçado, já é há muito tempo, mas está bem. E as nossas escolas parece que ainda vão beber, não digo que sejam todas e que não haja imensas experiências que já são diferenciadoras, mas vai muito um bocadinho naquela coisa das carteiras viradas para a frente e tal, as fichas, os manuais e assim. E realmente isso facilita para uma escola muito mais rápida, em que todos fazem a mesma coisa, é mais homogénea, é mais fácil de gerir. Mas numa escola mais slow, os grupos serão mais pequenos, para e serão mais flexíveis até ao nível do espaço. O espaço também é algo importante, porque é que todos hão de estar sentados em cadeiras e em secretárias virados para a frente de um quadro, se a natureza da criança é mover-se, e por exemplo nos jardins de infância, no pré-escolar, isso acontece bastante, portanto há cantinhos com várias atividades e as crianças, não quer dizer que seja uma desorganização, mas escolhem as áreas em que vão trabalhar. Quando chega ao primeiro ciclo parece que isso acaba assim muito abruptamente e não há nada que isso até veio agora aqui há tempos uma entrevista que fizemos com a Marta, e ela falou no pré-escolarizar o primeiro ciclo e desescolarizar o pré-escolar. Sim, porque realmente eu acho que os outros níveis de ensino beneficiariam bastante em poderem fluir de uma forma mais liberta, como acontece no pré-escolar, em que o espaço é decorado e arranjado de outra maneira, em que as pessoas se podem mover, em que uns podem estar a ler, a trabalhar uns conteúdos e outros, e isso penso que se enquadra também bastante numa escola slow, essa flexibilidade, essa água, a tal metáfora da água novamente a adaptar-se às circunstâncias. E é uma educação mais humanizada, com todos estes ingredientes é uma educação mais humanizada, porque mais próxima das pessoas, com ligações mais fortes também, e não seca e mais impessoal, como por vezes pode acontecer quando são grandes massas de crianças ou de jovens ou de adultos, todos a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e por aí fora. E depois há muitas, também a criatividade, uma escola com mais tempo permite desenvolver de uma maneira muito melhor a criatividade, porque nós para nos desenvolvermos criativamente ou para fazermos algo criativo podemos ter que funcionar sob pressão, mas o que é certo é que aquelas ideias mesmo mais fora da caixa e mais acontecem se houver, ou o aprofundar de uma ideia acontece se nós tivermos disponibilidade para ela e nos sentirmos bem a trabalhá-la. Portanto, a escola slow, a educação slow tem muitos aspectos, de facto, é muito holística também, que é um objetivo também da educação tradicional, portanto, educar as diferentes vertentes do ser humano, o saber, por exemplo, o relatório da Unesco fala que há 4 pilares na educação: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a estar juntos e o aprender a ser. E isso deve ser o objetivo da educação para o século XXI. O que acontece é que toda a gente já começa a estar bastante sensibilizado para essa questão, mas depois levá-la à prática com os meios que existem e com o paradigma que ainda temos, acaba por ser difícil. Mas não é impossível, as pessoas podem, de diferentes formas, abordar todas essas áreas, mas para isso precisam de realmente aprofundar, porque se não tiverem tempo para trabalhar as diferentes dimensões, vão se fixar apenas no currículo académico e nada mais, porque mesmo assim já é difícil de o dar, porque depois há uns exames ou uns testes muito quantitativos e que é necessário que aí é que haja bons resultados. O resto não interessa muito, se a pessoa se desenvolveu ou está... não. Então eu acho que a escola slow deve respeitar esse ritmo também
e a pessoa pode, a pessoa, quer ela seja uma criança ou um jovem ou um adulto, poder avançar em termos de competências conforme, de facto, se calhar, como uma criança gatinha mais depressa ou mais devagar que outra, e outra fala mais depressa ou mais devagar que aquela. Então, também na escola, devia ser valorizado que cada aprendente ou cada estudante possa ir no seu ritmo e se calhar estar mais vocacionado agora para uma área matemática e não para outra. Funcionar por temas ou trabalho de projeto também é algo que ajuda a que isto possa desenvolver-se desta maneira. Temas de interesse dos próprios, porque aí a pessoa vai estar mais motivada para os fazer. Na educação de adultos, quando ela é bem gerida, os temas de vida são escolhidos pelos adultos e são eles que depois vão desenhar o currículo e abarcar as diferentes áreas. Nós, por exemplo, trabalhávamos nessa associação num contexto desfavorecido, a violência doméstica, por exemplo, servia como tema de vida durante um bom percurso para trabalhar as diferentes áreas e depois no final fazia-se uma atividade integradora em que cada um participava da maneira que mais lhe fazia sentido. Uns podiam estar mais ligados às artes e faziam cartazes e assim, para fazer no fim uma exposição ou com palestras sobre o tema, outros podiam mesmo fazer palestras sobre o tema porque gostavam de o fazer, outros podiam escrever sobre o tema, podiam fazer um álbum, podiam fazer o que fosse, aprendiam também a aprender investigando sobre o tema. E pronto, isso são ferramentas e competências que servem para depois abordarmos qualquer tipo de tema, porque há tanta informação e tanta coisa para aprender que não é muito aquilo de, olha, tens que saber isto tudo. Não, a pessoa tem que saber aprender a aprender, porque depois, em qualquer altura, vai aprofundar aquele tema, se tiver essas ferramentas. Não sei se respondi mais ou menos àquilo que me questionaste ou não. Sim. Portanto, educação slow, o respeito pela individualidade e a humanização da educação. Poderíamos resumir? Sim, é uma educação sem pressa e com tempo. E depois, a partir daí, surgem todas as outras questões, porque também importa deixar bastante liberdade para depois cada um fazer o seu estilo de educação, desde que tenha estes, porque depois as crianças, há diferentes pedagogias, como a Waldorf ou Montessori, ou assim, por exemplo, a Montessori é muito virada para as coisas mais concretas, sensoriais, e não dá grande valor à fantasia, ou quase nenhum. E a Waldorf é quase muito fantasia. E se calhar há crianças que são para uma e não são para outra, e não homogeneizar também, portanto permitir ser um modelo mais eclético que vá de acordo com o que cada um se identifica e que é melhor para aquela criança ou não. Não acho que haja uma receita. É o ter tempo, escutar, atender aos interesses, humanizar, portanto, tornar vínculos fortes e tudo isso. Flexibilizar o espaço. Nós podemos flexibilizar o espaço, mas podemos dar liberdade para que cada um depois o organize e o decore de acordo com o que faz mais sentido naquela comunidade educativa. Obrigada, Raquel. E então, por último, e antes de passarmos às questões que queiram colocar diretamente à Raquel, eu iria fazer então a última questão. O teu livro chama-se Slow, as coisas boas levam tempo, mas poderia ser também um bom mantra. No nosso contexto atual, enquadrado agora pela pandemia, pela Covid-19, como é que este mantra, se me permitires usar esta expressão desta forma, pode ajudar-nos a minimizar o desconforto e o olhar com outros olhos para as coisas que verdadeiramente são importantes? Como é que a filosofia slow nos pode ajudar agora nesta fase e neste contexto muito específico que vivemos? Portanto, estamos a falar até da questão do confinamento que tivemos. Exatamente. Pronto. Uma coisa que eu acho que
que foi comum a todos, foi uma mudança, ali um período de quebra do status quo, digamos assim. Porque depois os confinamentos e as quarentenas e este distanciamento tem sido, penso eu, muito diverso para toda a gente. Para alguns foi um momento realmente de abrandamento, para outros foi completamente ao contrário. Para uns foi um momento de maior acalmia, que puderam ter mais tempo, para outros foi um stress, vai depender de muita coisa. Se calhar, não sei, se calhar já vai trazer ao de cima problemas, questões que estavam camufladas, de alguma forma disfarçadas pelo aquele correria e turbuliço do dia a dia. E não se dava conta delas, mas existiam. Agora, o que eu acho que as pessoas devem de facto aproveitar é que foi um momento de quebra que nós nem estávamos mesmo nada à espera, e veio muito desestabilizar o status quo em diferentes aspectos. Em algumas coisas, pronto, em geral foi por uma causa negativa, não é? Mas para outros também por algumas, trouxe alguns bens, como tudo, como todos os males trazem alguns bens e vice-versa. E realmente não há uma quarentena para todos, porque vai depender de como é que é a família, se a família tem crianças de que idades, se as pessoas se dão bem umas com as outras ou não. Pode fazer as pessoas crescerem, porque têm que lidar com essas questões, tem a ver com as questões económicas, materiais também, com as condições da casa em que a pessoa vive. Eu estou-me agora a pensar na questão do confinamento, não é? E portanto agora, eu acho que as pessoas não deviam era perder a oportunidade de usar isto para refletir, fazer um balanço do que é que perceberem, o que é que de facto podem mudar ou querem, porque se calhar não vai haver, espera-se, né? Espera-se que as coisas retomem ao normal e que isto seja apenas uma espécie de um aviso, como por exemplo, vamos agarrar no exemplo da questão ambiental também. Isto foi tudo muito negativo, mas para a questão ambiental até foi positivo, não é? Acho que toda a gente concorda, porque houve um abrandamento nas emissões. Então o que é que isto nos faz? Faz-nos pensar, faz-nos parar, até é possível abrandarmos, quer dizer, abrandarmos as emissões, abrandarmos o nosso estilo de vida e tentarmos reequilibrá-lo. Cada um de nós pode fazer esse balanço e ver o que é que na sua vida faz mais sentido. Ou se continuou, eu penso que pode ter havido situações em que as pessoas continuaram a perpetuar aspectos que já traziam e que se calhar foi um momento para abanar e para, olha, agora, pensa agora, e agora é um momento que é mais fácil se calhar de quebrar aqui alguns padrões, digamos assim. Isto talvez ajude, talvez possa fazer isso. Pronto, o problema do teletrabalho das pessoas com crianças em casa, se calhar foi muito tenso e se calhar foi muito difícil e se calhar foi muito estressante, mas porque não, depois as coisas voltam ao normal, as crianças voltam aos seus períodos de escola e assim as pessoas já têm mais alguma liberdade para usar o tempo para um espaço próprio, mas porque não gerir com as entidades onde estão e em conjunto, fazerem com que o teletrabalho seja mais pela positiva do que foi nesta altura. Portanto, que quando as coisas já estão normalizadas o possam fazer, trabalhar por objetivos, entregar, não dá porque está tudo ali muito enraizado, sim, mas houve um abanão e se calhar isso pode servir para que todos juntos comecemos a quebrar um bocadinho esse estilo. E então se calhar até já vamos poder ir buscar os miúdos mais cedo à escola e estar um pouco mais com eles, sem ser aquela coisa que foi antes, que também não era nada saudável, que estavam enfiados em casa e toda a gente enfiada em casa, ia ter que lidar consigo próprio e com os outros ali de uma forma muito intensa. E então acho que é fazer um balanço, refletir e ver o que do bom se pode tirar daqui e melhorar para o futuro, porque isto foi de facto uma quebra tão grande que nós nem imaginávamos. Se nós pensássemos em 2019, nunca iríamos imaginar que 2020 nos ia trazer isto, trouxe isto. Então vamos daqui tentar tirar
algo que nos melhore o futuro, seja lá ele qual for, e não há receitas, e cada família e cada pessoa é ela própria. Mas se calhar conseguimos tirar algo de mais positivo para o futuro. Não sei. Digam-me vocês também, porque eu também não sei, não sei tudo destas coisas. Porque as coisas boas levam tempo. Sim, as coisas boas levam tempo. Basta pensar numa fruta que amadurece nas árvores, não é? Quando é que ela amadurece? É quando é que ela fica mais saborosa e mais doce e mais com os nutrientes ali mais assim mesmo apetitosa. É quando ela está a amadurecer na árvore até elas ter o seu tempo. Não pode ficar lá até ficar podre, ok? Pronto. Mas é no tempo certo. Agora, se nós a apressarmos, se tirarmos, tanto que muitas vezes a manga de avião e a manga barco uma é mais cara e outra é mais barata, porque a manga de avião vem mais madura e a manga barco vem mais lenta, só que também foi-te retirada verde e nunca fica com o mesmo sabor. Isso também do lento e do tempo, tudo deve ser mais lento, é bom sempre tentarmos desmistificar que o slow não é a apologia que as coisas tenham que ser lentas, é do equilíbrio e do tempo certo e do ritmo certo, porque há coisas que devem ser rápidas e a rapidez também é boa, e pronto, e claro, vamos para o interior e é excessivamente lento porque está muito envelhecido, porque está muito desertificado, portanto há aqui um desequilíbrio, lá está, de velocidades e de quantidades. O que é que também esta questão da pandemia se calhar valorizou, ou pode vir a valorizar se as pessoas agarrarem e pensarem nisso como uma oportunidade, é tentar dar mais vida ao interior do país, através do turismo, através do teletrabalho, permitindo as pessoas irem viver para lá, porque já há muita gente que está a querer ir. E desanuviar, e que não quer dizer que vá toda a gente agora para o interior, não é? Mas desanuviar um pouco a vida das cidades, torná-la mais suave, mais abrandá-la. Ao fazermos isto, vamos acelerar aquilo que está demasiado estagnado e demasiado lento, porque as pessoas irão obrigatoriamente para os sítios mais calmos e vão fazê-los um pouco mais, vão torná-los com mais vida, o que também é bom. E pronto, e esta coisa do confinamento e desta fase, acho que é importante para nós refletirmos sobre esses desequilíbrios que temos internos e externos e na nossa vida mais pequenina e na macro, nas coisas do mundo, e tentarmos contribuir com o nosso grãozinho de areia com aquilo que podemos fazer, porque também para fazer estas mudanças, claro que não é tudo rápido e há que ser compreensivo e ter tolerância e compaixão para com as nossas fraquezas, não somos perfeitos e portanto não vamos ter uma vida perfeita e tudo mais, mas dar-lhe alguma melhoria e contribuir também para que o mundo melhore um pouco. Uma excelente reflexão, Raquel, obrigada. Temos então a Elsa Mourão, que está connosco e que pergunta se existe alguma experiência em Portugal no âmbito do slow medicine, se há conhecimento. É assim, por exemplo, no meu livro eu tenho um capítulo sobre a slow medicine que não fui eu que o escrevi, pedi a um médico brasileiro, porque no Brasil sim têm uma forte, estão a desenvolver uma vertente forte nessa área, nomeadamente com o trabalho dele. Aqui, que eu saiba, que eu conheça, não existe uma medicina mais sem pressa, com tempo, mais humanizada, não é? Porque aí tem muito a ver também com a humanização da medicina, penso eu, o movimento slow na medicina, não tem, às vezes as pessoas pensam que tem a ver, ou tem
essencialmente a ver com as questões das medicinas complementares ou assim, porque são mais suaves e tal. Pronto, isso pode ser uma vertente, mas não é. A medicina tradicional também pode ser mais ou menos slow, não é? Se for um médico a atender não sei, 5 minutos para cada paciente, porque ele também não tem tempo para mais e nem disponibilidade e nem condições, logo tudo isto fica mais desumanizado. Se puderem criar, conhecer a família, a pessoa e tudo isso, é uma medicina com mais tempo, mais slow. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar nisso, nem quero aprofundar muito porque não é a minha área, não sou de saúde, mas vejo as coisas assim, tanto que nessa área pedi a outra pessoa para fazer. Que eu saiba, aqui não, mas estamos sempre abertos para que, se houver alguém da área que queira agarrar nisto, dentro do âmbito do chapéu e da chancela da associação, é de todo bem-vindo e todas as iniciativas nessa área serão muito bem acolhidas. Mas aí quase que precisamos dos outros a virem ter connosco. Nós alertamos ou podemos falar um pouco sobre isso, porque uma das vertentes da associação é divulgar e chamar a atenção. Mas atividades concretas nessa área, por exemplo, nós nunca fizemos nenhuma. A não ser, nós apenas participamos numa feira daqui em Arruda, onde estamos sediados, uma feira de saúde mais virada para as questões da medicina complementar e que este ano até estávamos a ir com a questão de um grupo que temos de costura. Portanto, isto à partida não tem nada a ver com medicina, mas era naquele sentido de terapia ocupacional, digamos assim, porque promove o bem-estar e é algo que desencadeia muitas situações de sociabilidade e tudo isso e pode ser visto como em termos de saúde mental pode ser bom. Mas apenas isto, já fizemos atividades mesmo que pontuais na área do slow travel, na área até da espiritualidade, já fizemos na área da cozinha slow, fazemos regularmente através de um associado, fazemos na área da educação também, etc. Na medicina, não. Agora, pode haver e eu não saber, para já, mas é isso. Diz-nos ainda a Elsa que será um conceito de medicina mais perto do que é o conceito dos cuidados paliativos. Sim, há um livro até, muito, que é My Mother, não sei se a Elsa conhece, há um livro que fala muito nos cuidados paliativos, sim. Eu não sei se a Elsa é da área da saúde, pode dizer. É mais fácil falar, sim. Sim, Eu trabalho em cuidados paliativos e boa, estou boa, agora boa. a coordenar um projeto chamado Amadora Compassiva. Sim. E portanto o seu livro e a Raquel foi-me apresentado pela Silvia Ramos, que está aqui escondida, sim, e de facto foi assim uma coisa que me entusiasmou imenso e que achei muito bonito e estou já ligada a esse site brasileiro e eles de facto têm imensas atividades espetaculares e andei à procura pelo menos na net e não encontrei nada em Portugal, por isso eu estava a perguntar. Sim. Pois, lá está, não existe. Agora, existem experiências, com certeza, que podem ser qualificadas de uma medicina slow, nomeadamente isso que me está a dizer, uma medicina compassiva e relacionada com os cuidados paliativos, portanto, nessa fase terminal da vida, não é? Ok, não, mas é mais giro do. Desculpe lá, mas é assim, só dizer que explicar que os paliativos não são mesmo na fase final, portanto, é quando há o sofrimento e a complexidade, portanto, isso também é bom desmistificarmos, porque é essa presença com a pessoa que sofre ao longo, às vezes, de anos e de meses, portanto, não é só no momento da morte. Isso tem tudo a ver com a filosofia, com os princípios slow, depois é especializado para a área da saúde, e que aí eu não sou, como já disse no início, não sou da área da saúde, não sei, mas agora consigo perceber que de facto se enquadra na perfeição, e nós até gostaríamos, aqui o movimento slow, é que seria interessante se calhar ter alguma ligação com esse projeto ou essa experiência que fala e estarmos de alguma forma relacionados para poder aprofundar e desenvolver isso e dar-lhe um nome um bocado, porque já fazem se calhar, ou já devem haver imensas experiências, mas só que estão desgarradas e se às tantas conseguirmos congregar e que as pessoas possam partilhar umas com as outras,
possam partilhar boas práticas e possam partilhar anseios e tudo mais, isso já é uma grande mais-valia e uma grande função, acho eu, de apoio a essa área. Lamento não poder avançar mais, mas aqui neste caso nós até gostava que me falasse um pouco mais dessa experiência. Está combinado, vou falar consigo, sem dúvida. Ok. Obrigada, Elsa. Obrigada. Temos mais uma questão para terminarmos esta nossa conversa slow com Raquel Tavares, em que, portanto, colocam a questão do slow travel. Se Raquel podes falar um bocadinho mais sobre as experiências da associação com o slow travel. Sim, talvez fale através de uma atividade que nós fizemos, que foi bastante importante e grande no âmbito da associação. Isto é uma associação pequena e de voluntários. E nós tivemos um trabalho há algum tempo atrás, foi em 2017, penso, que incidiu especificamente na área do slow travel. Nós tivemos um grupo de 16 senhoras americanas de Boston, historiadoras de gastronomia, e que nos pediram para organizar uma viagem enogastronómica e cultural em modo slow aqui entre Lisboa e Porto. E nós então fizemos todo o roteiro, pensámos de que forma é que elas poderiam estar cá e vivenciar as coisas enquanto os locais, portanto fugir um bocadinho ao padrão tradicional e experimentar o que é que era ser português, nomeadamente na área da gastronomia e tudo mais. Então elas confeccionaram, tiveram experiências em que confeccionaram as coisas, tiveram com as pessoas que apanhavam o peixe, que faziam os pratos, tiveram em sítios que não conseguiriam estar e conhecer pessoas, falar com pessoas que não estão nos meios turísticos, e isso foi uma experiência, penso eu, muito slow. Depois, por exemplo, nós tivemos 2 pessoas da equipa da Slow em permanência com elas, depois tínhamos guias mais específicos, mas estávamos então, criou-se uma relação mais próxima e mais aprofundada, que também não se tinha noutro modelo. Elas foram também comer à casa de pessoas mesmo, não só restaurantes, ou quando iam à cozinha, porque também, pronto, era muito virado para a questão gastronómica, mas também diversificámos isso, não foi só gastronomia, foi conforme os interesses. Havia umas, por exemplo, que estavam muito interessadas na questão da arquitetura e nós tentámos também que esses interesses fossem, como na educação, não é? Diferenciar e dar satisfação aos interesses que as pessoas estão a manifestar. E foi assim que decorreu. Também já temos tido outras experiências mais pequeninas, mas esta foi a maior e temos também agora a desenvolver-se um projeto, que isso é que é importante realmente falar, que está a ser desenvolvido, um projeto aqui para a Ruda e arredores, digamos assim, nessa área de slow travel, e não sou eu que estou mais aprofundadamente neste projeto, talvez não possa explicar da maneira como algumas outras pessoas dentro da associação podem, mas em parceria com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a Animar, nós estamos a criar um roteiro de experiências e de vivências aqui na zona do Oeste, a Ruda e arredores, como por exemplo passeios botânicos, digamos assim, para ver passeios, caminhadas, em que vamos vendo as plantas locais espontâneas e percebendo para que é que elas servem, que benefícios têm, tudo isso, ou fazer observações de estrelas, isto com parceiros locais, pessoas que já têm estas áreas de trabalho e que as põem à disposição. No site há uma página específica no site da Animar e também no nosso site da Slow irá haver, em que elas estão lá disponibilizadas, essas atividades podem ser feitas aqui, não estão dispersas e ali é-lhes dada maior visibilidade,
e alguém que esteja interessado pode a elas recorrer. Isso é outro projeto nesta área que estamos envolvidos. Ok, então estamos a terminar esta segunda edição das Conversas Slow. Esta edição foi com Raquel Tavares, a fundadora e presidente da Slow Movement Portugal. Agradecemos a todos os presentes que estiveram connosco. Já percebi aqui por um comentário que a Sílvia fez que em relação ao Slow Medicine, que podemos pensar num workshop em conjunto nesta área e é desta forma que nós, a associação, vamos crescendo e partilhando também com outras pessoas estas outras áreas e esta transversalidade do conceito Slow. Voltamos agora em setembro com um novo convidado que iremos entretanto anunciar e mais uma vez agradecer à Raquel. Raquel, obrigada por ter estado connosco. A todos, obrigada, gostei muito. Obrigada por estes 60 minutos, foram mais 60 minutos de uma partilha inspiradora. Obrigada. Boa noite a todos.